Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Vamos pensar por um instante aqui. Aprenda a ser egoísta. Se for preciso. Pode parecer meio estranho eu falar assim pra você, mas é exatamente isso que eu quero dizer. Às vezes na vida, é preciso aprender a ser egoísta. Mas assim, meus amigos, não me entenda mal. Estou falando aqui para não ser babaca com outras pessoas. Eu estou falando aqui como não ser babaca com si próprio. Eu já falei sobre isso aqui antes. Uma lição mais importante que eu já tive na minha vida foi sobre trilhar o caminho do meio, que é sobre a importância, sobre ter um equilíbrio na vida. Se você perceber, eu procuro não procurar extremismos quando eu vou falar algum assunto nos vídeos, até quando é um assunto polêmico. De polêmica a gente já tá cheio aí, né? Nesses programas aí da televisão. Eu tô falando pra entender que na vida humana as circunstâncias não se resumem a 0, 100, o bem e o mal. As coisas são muito mais complexas do que isso. E quando a gente consegue entender isso, a gente começa a aceitar o mundo e sua complexidade. Porque assim, encarar o mundo com a dualidade, eu sou bom, o outro é ruim. Isso é bom, aquilo é ruim. Faz a gente perceber as coisas de uma maneira simplista, muito limitada. Por que eu estou falando isso? É claro, ser egoísta demais é prejudicial para si próprio e até para as pessoas que estão em volta. Só que o extremo contrário também é prejudicial. Quando eu falo nesse vídeo sobre ser egoísta, eu uso essa palavra ser egoísta. Eu não estou falando do extremo, eu estou falando é ter autorrespeito e ter autoestima de forma saudável. Toda vez que eu ouço a palavra autoestima, o que vem na minha mente é sobre se sentir fisicamente bem, se sentir confiante. Mas se você pegar essa palavra e desmembrar, auto é relativo a si próprio e estima é sentimento de carinho ou apreço em relação a alguém ou algo. Afeição, afeto, admiração e sentimento, admiração e respeito que sente por alguém, advindo do reconhecimento do seu valor moral, profissional, etc. Então, ter estima por você mesmo é se dar o valor, é sentir carinho ou apreço por você. É o seu reconhecimento do seu próprio valor. E isso se envolve de priorizar como indivíduo. Eu não sei se já aconteceu esse tipo de coisa com você, mas muitas vezes eu me sinto culpado por me sentir egoísta. Mas não egoísta no sentido verdadeiro.
da palavra. Eu me sinto egoísta só de pensar em me priorizar. Sendo que, na verdade, naquele momento, eu estava sendo desrespeitoso comigo mesmo por não fazer isso, por não me priorizar. Só que eu não consegui enxergar isso. Foi uma coisa que eu pude ver só depois. Foram momentos que eu priorizei outras pessoas e fiz mal para mim mesmo. E foi até por isso que eu escolhi essa palavra. Egoísta. Por quê? Egoísmo é uma palavra forte, pesada, uma palavra extrema. É claro, eu não estou falando aqui pra gente ser egoísta de verdade. Eu fiz isso pra gente, para que possamos usar esse exemplo extremo para trilhar o caminho do meio dentro disso. E um exemplo prático disso que eu estou falando é se afastar de pessoas que te prejudicam. Às vezes, quando a gente quer mudar os nossos hábitos, a gente quer ser uma pessoa melhor, algumas pessoas que a gente convive podem acabar atrapalhando esse processo. E se esse convívio está te levando a lugares que você não quer, seja um pouco egoísta, pense mais em você, afaste-se para o seu bem e se dê esse direito se dê o direito de afastar de pessoas que não te fazem bem, pessoas que te levam para o caminho que te afasta de quem você quer ser, ou de pessoas que acabam com sua saúde mental. Obviamente que tudo que eu estou falando é na medida do possível. Às vezes ser, entre aspas, egoísta pode ser pensar mais em você do que no outro. Quando pensar mais no outro do que em você, faz mal. E quando a gente cria e respeita esse espaço de cultivar carinho e apreço por si próprio, a gente fica também mais apto a amar o outro. Quando a gente tira as distrações, a gente é mais apto a se dedicar genuinamente a nós mesmos e às pessoas que a gente ama de verdade e às pessoas que realmente importam. E voltando àquela questão da medida do possível, é claro que todos esses exemplos que eu dei, eu estou falando na medida do possível. Que eu entendo que às vezes você pode pensar, às vezes eu não posso fazer isso. Não tenho condições de me afastar dessa pessoa. Eu sei que às vezes simplesmente não dá, mas eu entendo também que em algumas situações deixamos de fazer coisa para nós mesmos baseada em limitações que deixamos criar. Limitações que são imaginárias às vezes, que nem percebe que elas poderiam ser quebráveis. Dependência emocional, por exemplo. Às vezes a gente acaba se prendendo em um relacionamento. Eu não estou falando só de relacionamentos amorosos. Estou falando de relacionamentos em geral. Às vezes a gente é levado a acreditar que a gente depende emocionalmente de alguém. Mas na verdade essa limitação é uma coisa falsa, imaginária. E aí quando você se liberta disso e se dá o espaço e o tempo para curar, você percebe o quão sem fundamento era aquela dependência. Percebe que além daquela situação tóxica, tinha uma vida bonita a ser vivida. Uma vida prazerosa.
É nesse sentido que eu falo sobre ser egoísta às vezes. É priorizar a si mesmo quando é preciso se salvar. Uma coisa que eu aprendi com essencialismo é conhecer, é deixar claro para mim mesmo quais são meus não negociáveis, as coisas que eu não aceito, aquelas coisas que eu não negocio. E eu acredito que, principalmente se tratando de relacionamentos, isso tem que ser muito claro. Nós temos limites. E se a gente tem esses limites claros na nossa própria mente, é muito mais fácil identificar quando eles estão sendo cruzados. Conhecer os nossos limites, deixar eles claros para nós mesmos e sinalizar quando eles estiverem sendo cruzados é também uma forma de autorrespeito. Se a felicidade do outro depende da sua infelicidade, é preciso ser egoísta e buscar mudar essa situação. Se você se sente obrigado a conviver com alguém que te faz mal, só porque te disseram que você tem que conviver com essa pessoa, afaste-se. Seja egoísta se for preciso. Próximo vídeo, meus amigos. Curte, comenta, interage nos comentários aí. Um abraço.